Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e nós recebemos hoje aqui em nosso estúdio o Dr. Joaquim Ferreira Antônio Leal, ele que é um cirurgião conhecidíssimo, respeitadíssimo na área de cirurgia bariátrica, né? E também a psicóloga Elaine Lopes, ela que é formada em psicologia aqui pela Unisantos e também formada pela USP em transtornos alimentares e obesidade. Está na cara que a gente vai falar de excesso de peso aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem, doutor Leal? Maravilha. Tudo Obrigado ótimo. Pela presença. Claro que é um assunto recorrente, mas o que de uma certa forma nos motivou, não é, a convidá-los e explanar um pouquinho mais sobre a situação atual da população brasileira e da população mundial em relação à obesidade, em relação ao excesso de peso, foi um evento organizado pelo meu amigo Júlio César Teixeira da Costa recentemente, que foi o Miss Bariátrica, o evento que tomou uma proporção gigantesca, né? Evento que foi organizado pelo Júlio, da CAP Eventos, mas que teve aí a paternidade, por assim dizer, do Dr. Leal, né? Que conversou com o Júlio na área dele organizando eventos, mas o Leal, né? Na área dele, com mais de 3.000 cirurgias já realizadas, teve essa ideia que certamente, né, ocasionou, proporcionou um resgate da autoestima, né, dessas mulheres. Nós tivemos aí uma vencedora que está percorrendo vários órgãos de imprensa, vários programas de televisão no Brasil e até fora dele, até uma revista da Inglaterra já procurou pela Sabrina, né, que foi a vencedora, mas todas, afinal, né, conseguiram aí alcançar os seus objetivos, que é de, né, demonstrar a sua força de vontade, demonstrar a sua autoestima resgatada. É assim que funciona normalmente, né, Leal? Tudo bem? Tudo bem, maravilha. É sempre bom estar aqui com você, a gente tentando colaborar, esclarecer e, ao mesmo tempo, também divulgar essas técnicas seguras e que cada vez mais estão sendo feitas no Brasil. E esse evento, com certeza, veio somar para que essa divulgação, né? Você esperava essa adesão, essa repercussão do Miss Bariátrica? Sinceramente, eu esperava. É? Quando eu comentei com o Júlio, em outubro, novembro do ano passado, eu esperava isso. Até cheguei a comentar com ele que, olha, isso aqui talvez seja até vai dar notícia até para Fantástico. Cheguei a comentar com ele. Então era a minha expectativa. Está chegando lá, na Fátima Bernardes, né? Pois é. O que me surpreendeu foi a grandiosidade que o Júlio fez com esse evento. O Júlio, né? Então, foi o que eu falei. Eu falei um ponto, ele já fez toda a frase, né? Quer dizer, eu só chutei... Desenvolveu o texto inteiro, né? O texto inteiro. Então, foi uma coisa extremamente maravilhosa, muito gratificante. Acho que quem participou desse evento, não só as candidatas, mas as pessoas, dos familiares que lá estiveram, né, também, eles puderam presenciar um retorno da autoestima, uma alegria que essas mulheres não tinham há muito tempo. De fato, Elaine, é uma nova vida que a pessoa ganha, não é? Como é que é feito esse trabalho no pré-operatório, né? À medida que a pessoa toma a decisão de realizar a cirurgia e depois no pós-operatório, o trabalho psicológico, né? O doutor Leal sempre enalteceu, sim, que é extremamente importante, fundamental. É importantíssimo, né? O pré-operatório, ele vem avaliar esse candidato à cirurgia, do quão ele está ciente em relação à própria cirurgia, quais são os comportamentos dele que, de alguma forma, afetaram no seu processo de ganho de peso, como se dá esse pós-cirúrgico, como mudar esses comportamentos no pós-cirúrgico, os pensamentos, as emoções ligadas à obesidade. Porque eu sempre costumo dizer, a obesidade é sim uma doença, a gente tem ela catalogada nos manuais de doença, mas ela nada mais é do que um sintoma de que algo dentro desse paciente está em desequilíbrio. Seja um desequilíbrio fisiológico, metabólico, seja um desequilíbrio emocional, que vai ser revelado no seu comportamento. Então, se ele não muda o seu comportamento, ele tende a ter um reganho de peso, o que obviamente não é o interesse da cirurgia bariátrica, é fazer com que esse paciente mantenha a sua nova vida e tenha novos hábitos através, então, desse procedimento cirúrgico. A gente tem aproximadamente um percentual de quantas pessoas acabam incorrendo nesse reganho de peso que você mencionou? Existe de 20% a 35% em até 5 anos no pós-cirúrgico e 65% em até 10 anos. Nossa. Infelizmente. Desses, né, a grande maioria desses pacientes,
e eles voltam a ter um reganho de peso, a grande maioria dos motivos é por conta de não fazem essa aderência no pós-operatório. Exatamente. Exatamente. São desses que 95% deles são aqueles que desaparecem, fazem a cirurgia, desaparecem do consultório, nunca mais... Exatamente. Muitos pacientes que nos procuram para operar, e a gente faz questão dessa avaliação psicológica, eventualmente psiquiátrica no pré-operatório, assim como nutricional, muitos deles nos procuram achando que vão na psicóloga, por exemplo, só para pegar uma declaração, um atestado para que possam fazer a cirurgia, um laudo. E não é bem assim. É um tratamento. Mesmo porque assim, o procedimento de emagrecimento, que inclui a cirurgia bariátrica, ela se completa na medida que é um tripé, não só a cirurgia, como também o acompanhamento pré e pós-operatório, fundamentais no ponto de vista psicológico. Existe um levantamento que o tratamento psicológico ele tem que ser feito em até 18 meses. A pessoa tem que ter 1 ano e meio de pós-operatório no acompanhamento. Eu imagino, posso chamar de Elaine, né? Claro, por favor. Eu imagino, Elaine, que se a gente for observar o histórico dos pacientes que fizeram devidamente esse acompanhamento psicológico, esse percentual de readquirir peso diminui substancialmente, né? Drasticamente. Então, é fundamental, né? A gente sempre costuma dizer que o bariátrico ele tende a ter um fator compulsivo dentro dele. E a cirurgia pode curar a compulsão alimentar por N fatores metabólicos, mas ele pode desviar essa compulsão para bebidas, para jogos, para prostituição, para sexo. Jura? Enfim, sério. Então, a gente tem levantamentos, principalmente os pacientes, eles tendem a abandonar o tratamento psicológico no 6º ou 7º mês, que é onde ele praticamente finalizou todo o emagrecimento, está no ápice da sua autoestima, tá tímido, né, para ir para a sociedade, né? Exatamente. Aí quer se relacionar, quer comprar, Sim, quer e viajar, ele acredita quer que a jogar. partir daí está tudo resolvido, né? Quando não existe um sintoma latente que precisa ser identificado, trabalhado e orientado da forma mais adequada possível. Léo, não existe uma certa comodidade hoje da população? A gente tem hoje mais de 1/3 da população, não brasileira, mundial, e o Brasil acompanha esse percentual, com excesso de peso, né? Mais de 1/3 com excesso de peso. E aí tem uma diferença entre excesso de peso e obesidade. Aliás, queria que você explicasse primeiro, já que eu mencionei, excesso de peso é uma coisa, obesidade é outra. Qual que é a relação deles com o IMC? Nós começamos a pensar em obesidade quando o indivíduo alcança um índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, acima de 30. Né? Que é de 30 a 35, nós chamamos de obesidade classe 1. Então, pega aí, só rapidamente, para passar para o nosso telespectador, que deve estar, de repente, com calculadora ou com papel e caneta na mão. Peso, né? Pega seu peso atual, divida, pega sua altura, eleve ao quadrado, multiplique por ela mesmo, né? Sim. E aí divide o peso por esse resultado. O que der, o número que der, se der acima de 30... Obesidade classe 1. Já é obesidade, né? Obesidade. Agora, tem que dar menos de 30. Tem que dar menos de 30. Acima de 30 é o que nós chamamos de obesidade. De 30 a 35 é o que nós chamamos de obesidade classe 1. De 35 de índice de massa corporal a 40, obesidade classe 2. Sim, já E acima de 40 de índice de massa corporal é o que nós chamamos de obesidade classe 3, que é a dita obesidade mórbida. E o aconselhamento para a cirurgia, se dá em qual dessas classificações? Classicamente, a cirurgia de obesidade está indicada na obesidade classe 3, que são os pacientes que têm índice de massa corporal acima de 40. Acima de 40. Porém, os indivíduos que têm acima de 35 de índice de massa corporal, que tenham doenças associadas, tipo pressão alta, diabetes, artrose, esteatose hepática, várias doenças metabólicas. Esteatose hepática é o famoso gordura no fígado, né? Exatamente. Pessoas que têm essas comorbidades, essas doenças associadas, se encaixam também em candidatos para fazer cirurgia. Então, acima de 35 já pode pensar em cirurgia, desde que haja uma doença associada ao excesso de peso. A pergunta que eu ia fazer, antes dessa explicação, que eu acho que foi fundamental também, era exatamente isso. Será que o cidadão que de repente fez essa conta, deu 33, 34, ele já fala, bom, então ao invés de puxar e emagrecer naturalmente, eu vou dar uma engordadinha e vou fazer essa cirurgia, Léo? Isso existe. Isso acontece, não é tão infrequente assim. É aí que entra a parte psicológica, fundamental nessas avaliações. Né? Porque a decisão, né, de operar ou não.
Eu acho que o profissional que faz essas cirurgias, acredito eu, que todos nos preocupamos em dar qualidade de vida para esses pacientes e apesar da segurança que essas técnicas oferecem, não só do ponto de vista da anestesia, mas pelos instrumentais, pela videocirurgia, pelos modernos grampeadores, é uma coisa fundamental e para a recuperação boa desses pacientes. Mas a gente deve ter a consciência, nesse sentido que você perguntou, de engordar 1, 2 quilos para poder ser operado, de sempre colocar para o paciente a seguinte pergunta: será que você já tentou todas as formas de perder peso antes de pensar na cirurgia? Né? E jogar isso, discutir muito essa indicação. Sim. Porque, como eu disse, apesar dessa tecnologia maravilhosa, sem dúvida alguma, é um procedimento cirúrgico, onde nós vamos mexer no estômago, cortar, grampear, fazer anastomose. Então, isso são cirurgias irreversíveis. Né? Uhum. E eu sempre também comento o seguinte, que a pessoa que faz cirurgia de obesidade é bem diferente de tratamentos outros que foram feitos até então, muito bem orientados pelos médicos, pelos endocrinologistas, os pacientes também fizeram o seu dever de casa, enfim, mas não deu certo. Né? Então, esses pacientes que começam a querer ser operados antes de ter esses critérios, não são bons candidatos a ter uma resposta boa no futuro à perda de peso. Como é que trabalha esse negócio porque assim, depois quando reduz o estômago, ele efetivamente não consegue comer muito porque o estômago dele está reduzido, né? Como é que trabalha isso, Elaine? Para o paciente não ficar triste, porque o ser humano precisa ter prazer na vida. E vocês estão me dizendo que ele não pode também desviar esse prazer para compras, para sexo, para outras coisas, né? Todo não. Na verdade, eu sempre digo o seguinte, se a pessoa está colocando muito prazer na comida, é porque ela está deixando de ter prazer em outros aspectos da vida dela. Sim. Ela está dando para a comida um papel que não é da comida. É a famosa ansiedade, né? Exatamente. Tem 2 grandes pontos no obeso que eu observo, tanto por já ter sido obesa, quanto as pessoas que eu atendo. Você já foi obesa? Já. Emagreci 28 quilos. Nossa. Que são, o obeso é muito imediatista. Ele quer resultados rápidos. E ele não entende que se ele passar por uma mudança de estilo de vida, ele vai ter esse resultado. A dieta, ela não pode ser temporária, ela é para sempre. Você muda todo o seu estilo de vida, a sua forma de pensar, forma de se relacionar com a comida, exercitar. Você muda os seus hábitos de uma maneira que a sua vida muda, independente de você fazer cirurgia ou não. Quando você emagrece, a sua vida muda. E o obeso, ele tende a ser muito míope. Ele só consegue identificar o momento presente. Ele quer ter prazer naquele momento com aquela comida, com aquela refeição. E o que é fácil também, né? Muito. Você vai lá, compra, muito, ou faz. Muito. Agora, uma conquista emocional, já é uma coisa mais... Né? Ela tem que ser construída, né? Tem que ser construída, Pedro. Léo, tem outro tema que eu gostaria de abordar com você, aproveitar o tempo e a experiência de ambos. A gente observa hoje uma obesidade muito presente entre as crianças, entre os pré-adolescentes e adolescentes, né? E aí, esses são... Com que faixa etária, mais ou menos? Qual o mais jovem que pode ser operada? Em que faixa da vida a pessoa já pode ser operada? A partir dos 16 anos de idade. 16 anos. Mas a tendência é diminuindo cada vez mais essa faixa de idade. Nos últimos 30 anos, foi de 4% para 14% a obesidade que aumentou nos últimos 30 anos entre crianças e adolescentes, mais do que triplicou. Mas hoje a cirurgia está indicada em crianças e adolescentes a partir dos 16 anos. E existem algumas técnicas hoje, uma técnica não que seja mais moderna, é mais recente, chamada gastrectomia vertical, que pode ser feita com relativa segurança, porque o ideal, como eu falo, é não ter que operar ninguém, mas quando existe a indicação médica de se fazer alguma coisa, essa técnica é uma técnica boa, que não impede a absorção da grande maioria dos nutrientes, vitaminas, sais minerais, etc., porque não tem desvio alimentar. Então, pode oferecer para essas crianças que estão em fase de crescimento, onde não podem faltar esses nutrientes, né? Pode se dar bem com essa técnica, sabe? E conta um pouquinho da tua história, que eu não sabia que você tinha perdido 28, é isso? Foram 28 quilos faz 4 anos já, foi de 2012 para 2013. Como é que você tomou a decisão? Pedro, eu tomei a decisão quando eu vi uma foto, geralmente a gente toma um choque, eu estava com 82 quilos e eu não me reconhecia naquela foto.
Eu me Mas você assustei teve bastante. Uma infância, adolescência, sempre magrinha? Eu era gordinha desde a adolescência. Eu nunca fui aquela criança magra, adolescente magra. Eu sempre fui gordinha. Meu biotipo é de biotipo de quadril, de coxa. Então, eu nunca fui magrela. Mas era compulsiva na alimentação? Muito, Vamos fazer muito. Uma sessão psicológica com você aqui agora. Vamos lá, Pedro. Muito Era compulsiva na comida? Era. Eu era muito compulsiva. Eu comia caixas de bis, caixas de amanditas, pacotes de biscoitos. Enfim, tudo em dúzias e tudo em pacotes até o fim. Vontade aqui, foi só as marcas dos nomes. E de repente... E aí foi até que idade carregando esse problema? Então, eu tinha tentado várias alternativas, né? Como o Dr. Léo falou, dietas restritivas, remédios inibidores de apetite, tudo que você possa imaginar para emagrecer. E, obviamente, eu emagrecia à base de muito sofrimento e depois retomava o peso que eu havia emagrecido ou até mais. Aliás, esse é um outro problema também que todo mundo reclama, né? O famoso efeito sanfona, né? Exatamente. Só que ainda nesse dia que eu vi essa foto, eu tenho um grande sonho que é ser mãe. Né? E eu me assustei muito com aquilo que eu estava vendo. Eu pensei, que tipo de exemplo eu vou ser para o meu filho quando ele vir ao mundo? Que modelo que ele vai seguir? Eu não queria passar isso para uma criança. E foi onde eu decidi mudar, então, de dentro para fora, né? Mudar as minhas emoções, mudar os meus comportamentos, para que, então, eu parei de focar no emagrecer. Eu foquei no meu dia a dia, nas minhas mudanças emocionais, entender por que eu era compulsiva, entender por que eu tinha ansiedade, enfim, buscar a raiz do problema mesmo. E nisso você já era formada em psicologia? Já era formada em psicologia, já tinha as formações em programação neurolinguística e coaching, exatamente. E para você ter uma ideia, Pedro, eu nunca planejei trabalhar com emagrecimento. Foi algo que aconteceu depois da minha experiência. Sim. Porque justamente por identificar os fatores que levam uma pessoa a engordar e como ajudá-la a emagrecer através desses mesmos fatores, eu falei, não, se eu conseguir isso, eu preciso ajudar outras pessoas a conseguir a mesma coisa. Doutora Elaine, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pela sua força de vontade e pelo trabalho que você realiza. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da importância realmente desse acompanhamento nesse processo de emagrecimento. Que legal, olha, nossas portas estão sempre abertas. Léo, obrigado. Obrigado a você mais uma vez, Pedro. Sucesso. Nosso programa vai fazer um intervalo bem rapidinho, são só 2 minutinhos, nós voltamos, não sai daí.